Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você esteja bem com a sua família. Estou aqui no meu último dia de isolamento, de quarentena, saindo desse momento difícil pelo qual nós passamos, ainda com sintomas, né? Não sinto olfato, não sinto paladar, mas estou disposto, estou bem, estou me recuperando bem. Eu agradeço as orações de todos e quero compartilhar uma palavra com você exatamente sobre isso, quando Deus nos dá uma nova chance. É uma experiência do cântico de Ezequias, depois que ele teve uma enfermidade mortal e que Deus lhe deu uma nova chance. Nós temos lições preciosas para compartilhar deste cântico de Ezequias. Está lá em Isaías 38, do versículo 9 até o versículo 21. Leiamos. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente, de se ter estabelecido. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar na porta do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, tu como tecelão me cortarás da vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele como leão me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim, como a andorinha ou o grou, assim eu churiava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde-me tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. O Senhor, ó Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e me livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Como hoje eu faço, o Pai fará notória ao Filho a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias das nossas vidas na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Lições preciosas que nós aprendemos desta experiência de Ezequias. Se você percebe, o cântico ele está dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte ele está falando da experiência dolorosa pela qual ele passou e o que ele dizia, ou o que ele disse quando estava doente, quando ele estava sem perspectiva. Do versículo 15 em diante você percebe uma mudança. Ele começa a dizer que depois desta amargura ele vai viver tranquilamente e ele então percebe a mão saradora, a mão fidedigna de Deus sobre ele, que responde à oração, que restaurou a sua saúde. Ele então passa a declarar como é que ele percebe esse momento de cura, esse momento de restabelecimento da sua saúde. Em um terceiro momento ele faz algumas declarações teológicas acerca da vida, acerca da perspectiva que ele tem da vida, talvez do que ele vai colocar como prioridade agora, depois dessa experiência. Então são coisas preciosas que nós precisamos aprender aqui. A primeira lição é que a última palavra é sempre a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Se você perceber, do versículo 10 ao versículo 13, ele vai dizendo o que é que ele dizia quando estava doente. Ele diz, eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar na porta do além. Isto é, um eufemismo para dizer, eu vou morrer. Né? E ele vai dizer, eu não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Isto é, se eu tiver de ver o Senhor é lá na glória. Aqui eu não terei mais essa experiência de andar com Deus. Eu não verei homem algum, nem um morador do mundo. E ele vai dizendo, né, que o Senhor vai estar tirando a sua vida, né? Vai estar cortando
a sua vida, vai estar dando cabo dele. Então ele está falando de uma experiência dolorosa pela qual ele passou. E aí, mas se você perceber, a última palavra é a do versículo 20, quando ele diz: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós louvaremos todos os dias da nossa vida. Então ele começa mostrando a falta de perspectiva, o desespero, né? A tristeza que tomou de conta da sua vida, a sua expectativa de morte, mas ele termina dizendo: o Senhor veio salvar. Então, queridos, a nossa vida está na mão do Senhor. Nós, às vezes, passamos mesmo por problemas, por momentos difíceis. Nós achamos até que é o fim, pode você estar achando que é o fim da linha, né? Que o Senhor não está mais preocupado com a sua vida, o Senhor não se importa mais, o que você agora tem que entregar os pontos e simplesmente se deitar, olhar para cima, como ele diz aqui, se cansar de olhar para cima e esperar a morte. Mas o Senhor é bom e o Senhor ouviu a oração, como está no versículo 5, versículo 4 e 5, quando Isaías falou que ele ia morrer e ele ora, veio de novo a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então a última palavra não foi a das lágrimas, a última palavra não foi a da morte, a última palavra não foi a dele de desespero, a última palavra foi essa: eu ouvi a tua oração e acrescentarei mais 15 anos de vida. Portanto, creia que Deus está com a nossa vida em suas mãos e nós só morremos quando Deus permite, quando Deus encerra os seus propósitos conosco nessa terra. Então tenha esperança, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja enfrentando grandes batalhas, ouse chorar na presença do Senhor, ouse orar, ouse crer, ouse pedir a Deus mais uma chance. Quem sabe Deus te dará mais uma chance e você ainda viverá muitos dias. A segunda lição que a gente percebe é que ele compreendeu exatamente a fragilidade da vida e o controle da vida nas mãos do Senhor. No versículo 13 ele diz: espero com paciência até a madrugada, mas ele como leão me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Portanto, ele entende que a vida está nas mãos do Senhor e era o Senhor que estava dando cabo. Embora ele estivesse com uma úlcera, uma enfermidade, mas era através dessa enfermidade que Deus o levaria, que Deus o tomaria, que Deus daria cabo da sua vida. Então entenda isso, a nossa vida aqui, essa vida que Deus nos permitiu viver, esses anos que Deus nos permite viver, que chegam a 80, passando disso é canseiro e enfado, como diz o Salmo 90, esta vida foi nos dada como um presente de Deus para ser vivida. E para ser vivida com sabedoria, para ser vivida dentro de um projeto que Deus tem para nós. E quando chegar o fim, Deus vai nos tomar para Ele, como diz a palavra do Senhor: o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. A morte para nós cristãos não é o fim, né? Mas é um indicativo exatamente de que começa uma nova fase na eternidade. Mas o Senhor nos permite viver e Ele quer que a gente viva bem aqui na terra. Por isso que a palavra inicial de Isaías para Ezequias era, quando ele adoeceu, ele diz: coloca em ordem a tua casa, porque tu morrerás, não viverás. Portanto, a nossa vida é para ser vivida dentro de uma perspectiva de orientação divina, para que nós saibamos viver, para que nós possamos colocar em ordem a nossa vida espiritual, com a nossa vida no centro da vontade de Deus, crendo na graça do Senhor Jesus, que nos salva, que morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna, a nossa comunhão com Deus diária, a nossa paz com as pessoas à nossa volta, na nossa casa, colocar em ordem todas as coisas, inclusive a ordem aqui tem a ver em informar as pessoas, exatamente dar informações da sua casa, como é que está a sua vida, a vida financeira, né? Então é muito importante. Tem maridos que têm segredos com a esposa, tem a pólice de seguro, por exemplo, e ninguém nem sabe. E tem documentos importantes guardados e ninguém sabe onde estão. E muitas vezes é preciso que você coloque tudo em ordem e comunique para os seus filhos, comunique para seu esposo, para sua esposa, como é que estão as coisas.
Como é que está a sua vida? E é importante a gente ter essa perspectiva de que a vida é breve. Qualquer hora, qualquer momento, nós vamos ser tomados. Deus dará cabo dessa vida. Essa vida é limitada. Então nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso vivamos com sabedoria e vivamos de forma ordeira, de forma que a nossa vida esteja dentro de uma ordem que Deus estabeleceu, de prioridades, né? E principalmente a nossa vida com Deus. Porque a palavra do profeta é esta: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então nós precisamos estar preparados, né? E a principal forma de estarmos preparados é em comunhão com Deus através de Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Então é muito importante você crer nisso, né? Muito importante. Então a vida está sob o controle de Deus. A terceira coisa que a gente aprende é que nada é melhor do que um dia após outro e que muitas vezes aonde há morte e desespero, de repente flui a vida, flui a esperança. Olha o versículo 15 em diante. Começa a nascer um novo tempo na vida desse homem. Ele diz: que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. E ele vai dizer mais, né? Eis que foi para a minha paz que eu tive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livrar-te da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Agora ele está dizendo: Senhor, tu prometeu que ia me dar 15 anos de vida, e o Senhor cumpriu. Eu fiquei bom, eu estou sarado, o Senhor me perdoou os meus pecados, lançou para trás de ti os meus pecados. Eu estou livre da corrupção, e a corrupção aqui, da cova da corrupção, a ideia aqui é da deterioração, da destruição do seu corpo. Eu estou livre da morte, e agora eu quero passar tranquilamente o resto dos meus dias, depois desta amargura. Então, queridos, depois da aflição, da amargura, da tristeza, vem a alegria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não se desespere. Você pode estar chorando agora. Você pode estar doente agora. Mas o Senhor ainda lhe dará, pela graça, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Ore, creia que Deus ainda lhe dará tranquilidade, dias de paz, dias de alegria, dias de aprendizado e de comunhão com Ele. Foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Depois dessa amargura eu quero viver tranquilamente. Portanto, o Senhor ensina o valor destas coisas que muitas vezes a gente só dá valor quando vai perdendo. Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa querida minha e eu estava dizendo: eu perdi o paladar, perdi o olfato e só agora eu sei o valor disso, que é tão simples e comum, mas é tão precioso sentir o gosto das coisas. Quando eu perdi, eu vi que o quão valioso é. É só quando a gente passa pela tribulação que a gente sabe o valor da paz. É só quando a gente passa pela amargura que a gente sabe o valor da tranquilidade. É só quando a gente passa pela doença que a gente vai dar valor à saúde. Como diz o poeta, só quem já cruzou, né, deserto saberá chorar em frente ao mar. Portanto, nós precisamos aprender lições preciosas das nossas experiências dolorosas, para que a gente tenha mais saúde, mais paz, mais alegria, saiba viver com mais esperança e tranquilidade. Foi isso que Ezequias ensina. A quarta lição que ele ensina aqui, que ele aprende aqui, é que ele compreendeu quais são as suas prioridades agora. Aprendeu o que é de fato prioritário em sua vida. Ele diz: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam na tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Como hoje eu faço, o Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias das nossas vidas na casa do Senhor. É depois dessa experiência que ele vai perceber que quão importante é agora ele viver
para o louvor da glória do Senhor. Quão importante é ele aproveitar a vida para louvar, para se alegrar, para ensinar os seus filhos a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, para que ele percebesse o amor de Deus, para que ele percebesse que enquanto a gente tem vida é que a gente pode fazer o que é importante. Queridos, muitas vezes nós estamos perdendo tempo e na hora que a gente percebe que a vida está indo, é que a gente vai dar conta de que nós perdemos tempo com tantas coisas. Portanto, a morte vai ser o fim. Né? A morte vai colocar fim aos seus projetos, aos seus planos. Mas a morte vai também separar você de quem você ama. A morte vai calar a sua voz, que você pode estar usando para proclamar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o louvor de Deus, a adoração a Deus. A sepultura não te louva, ele diz, a sepultura não te louva. E aqui ele está falando da perspectiva material, terrena. É lógico que nós cremos que a morte não é o fim, nós cremos que depois da morte a vida é eterna e nós continuaremos um dia na presença do Senhor, louvando, servindo. Mas ele está falando dessa perspectiva aqui humana. Aproveite a vida. Não espere a morte chegar para que você priorize o que é importante. Priorize Deus, priorize a adoração, priorize uma vida cheia de amor para com as pessoas, priorize bons relacionamentos, priorize uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria, de lazer. Não deixe que a morte venha tragar a sua vida sem você ter vivido, sem você ter experimentado de fato a vida. Então ele tem essa experiência que agora ele vai aprender a viver melhor. E a última lição, e é muito preciosa nesses tempos de dificuldade, é que a ação de Deus não exclui a medicina, as ações medicinais. É muito importante isso. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Nós estamos vivendo um período de trevas, da Idade Média de novo, em pleno século XXI, onde pessoas, inclusive muitos cristãos, pseudos crentes, espalhando mentira, fake news contra a ciência, contra a medicina, tentando barrar o valor da medicina e achando que subterfúgios, muitas vezes mentirosos, ou achando que Deus vai curar as pessoas sem a medicina. Deus pode curar, mas Deus sempre usou a medicina, a ciência, isso está no controle de Deus. Portanto, a gente percebe uma orquestração diabólica, mentirosa de muita gente, inclusive contra as vacinas, algo burro, idiota. Porque a vida toda nós aprendemos que as vacinas foram bênçãos e salvaram a humanidade de grandes pestes. Mas as mentiras, a alienação, a ignorância, uma fé burra tem feito as pessoas, muitas vezes, espalhar mentiras para que as pessoas temam se vacinar, ou temam ir ao médico, temam buscar a medicina. Como eu conheço pessoas que acham que Deus vai me curar, e aí eu não preciso tomar um remédio, eu não preciso ir ao médico, eu não preciso buscar ciência. Queridos, isso é ignorância. Nós estamos vendo aqui, o Senhor cura Ezequias, mas ensina Isaías o remédio. Deus pode te curar milagrosamente, extraordinariamente, mas Deus pode te curar ordinariamente também através dos meios que Ele mesmo criou da ciência. Então não seja ignorante, meu irmão, minha irmã. Creia que Deus é o dono da inteligência, do conhecimento, da ciência. E Ele, pela glória de Deus e pela graça de Deus, Ele usa os homens inteligentes, os meios medicinais, para que a gente possa ter mais saúde e a gente recupere a nossa saúde. Então a gente aprende essa lição. A ação de Deus não exclui a medicina. A ação de Deus não exclui o conhecimento científico. A ação de Deus não exclui os cuidados que você tem que tomar, os cuidados sanitários. Então tem muita gente ignorante, até no uso de máscara, por exemplo, achando que a máscara é falta de fé. Não, querido, é prudência. É recomendação, é baseada em fatos científicos. Mas aí os crentes ignorantes, que fazem uma leitura muitas vezes superficial da palavra, têm levado muita gente, muitas vezes, ao erro, espalhando mentira e fake news. E isso é pecado.
E eu digo isso, é triste para aqueles que se dizem evangélicos. Então creia nisso, aprenda isso, que Deus abençoe sua vida. E eu encerro desejando para você, creia na bondade, na graça e nos meios de graça. Deus é aquele que pode te dar nova chance, novas oportunidades, te ensinar lições preciosas através do sofrimento e das dores e lhe levar a uma vida feliz, de paz, mesmo depois da tempestade e da amargura. Que Deus te abençoe. Deus é muito bom e a sua fidelidade dura para sempre. E Ele é Deus quando cura e quando não cura. Ele é Deus quando deixa viver e quando tira a nossa vida. Ele continua sendo Deus quando dá mais uma chance e quando diz cessa, basta. Ele é Deus e que você possa entender que Ele é soberano, Senhor da vida e que nós devemos simplesmente colocar em ordem a nossa vida para que na hora que Ele venha nos chamar, Ele possa se alegrar com a nossa vida e nós possamos viver para sempre na presença dEle. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.